uma das coisas que eu preciso chamar a sua atenção é que quando a gente lê a Bíblia de qualquer jeito, e irmão, eu preciso falar isso para você, a Bíblia é um livro tão fantástico que o autor dele já está dentro de nós. E quando a gente lê a Bíblia, o autor pode tirar todas as nossas dúvidas. Quem sabe você está há algum tempo já lendo a Bíblia, tendo tantas dificuldades assim como eu tenho. Tem coisas que estão na Bíblia que eu só acredito porque está na Bíblia. E que isso, pregador? Que isso, pastor Paulo? É mesmo, eu só creio em algumas coisas porque elas estão escritas na Bíblia. Por exemplo, qual era a padaria que o corvo trabalhava e que trazia pão todo dia para Elias? Qual era o açougue que ele trabalhava e ele trazia carne para Elias quando Elias estava no ribeiro de Querite? Eu só creio na história que a jumenta falou, porque depois disso nenhum outro animal falou. Anunciou os feitos de Deus como a jumenta. Falando. Porque ser usado por Deus é uma coisa. E estar salvo em Deus é outra coisa. A jumenta foi usadíssima e você não vai encontrar a jumenta no céu. Mantenha também esse equilíbrio. Tem coisas e pessoas que são altamente usadas por Deus que você não encontrará no céu. Isso é um assunto para outro dia. E Deus usa uma coisa que Deus usa o que Ele quer. Agora, uma das coisas que a gente precisa fazer atenção, por exemplo, no livro de Jonas, lá nos profetas menores, lá no livro de Jonas é um grande peixe. Jesus, lá no Novo Testamento, diz que é a baleia. Mas o milagre é o peixe, que é considerado um mamífero, vive debaixo da água, engole o camarada, o suco gástrico do camarada não mata o peixe, e o oxigênio para o peixe debaixo d'água ainda serve para ele lá dentro da barriga do peixe. Eu só acredito nessa história porque está na Bíblia. E se a Bíblia dissesse que para Jonas chegar em Nínive, ele passaria por dentro de um tijolo e chegaria lá do outro lado, e o tijolo seria, o buraco do tijolo, um túnel para Jonas chegar lá, eu continuaria crendo na Bíblia, porque a Bíblia não mente, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. E uma das coisas que eu preciso aqui com você conversar é justamente isso. Tem coisas que nós vamos aceitar por fé. Nós não precisamos ficar ali perguntando, argumentando, por que, Senhor, que está assim? Por que está dessa maneira? Irmão, aprenda a receber de bom grado a revelação de Deus através da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé. A Bíblia são as verdades de Deus expostas para nós. A Bíblia é o que nos conduz para o céu. Por exemplo, no Novo Testamento, o menininho está lá com 5 pães e 2 peixinhos. Você acreditaria que aqueles 5 pães e 2 peixinhos daria para aquela multidão toda? Você acreditaria no jovem, no adolescente que chega para o rei, que é guerreiro, e que o rei está querendo colocar sua roupa de guerra nesse jovem? E ele diz assim, eu outro dia matei um urso e matei um leão. Eu só acredito que está na Bíblia. Davi contando seu testemunho para Saul. Ele vai levar a merenda lá para os irmãos que estão no exército. Golias está lá chamando todo mundo para a mão. Quero um aí para fazer um mano a mano comigo. Vem cá! E aquele que ganhar vai ser dominador sobre o seu povo. E aí, olha que coisa interessante. Eu só creio porque está na Bíblia. Ele pega 5 pedras, mas uma pedra só resolve o problema. O que ele fez com as outras 4 pedras? É de se pensar. Você acreditaria num camarada que diz que um arbusto no meio do deserto queimou e não se consumiu? E que mais? Aquele arbusto que queimava falou com ele e falou para ele voltar ao lugar que ele estava foragido e ele era contado como criminoso. E aí? Eu só creio porque está na Bíblia. Mas aí a gente precisa fazer isso, voltar às Escrituras. Meus queridos irmãos, para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos passar aqui, pela renovação do nosso entendimento. Cuidado. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. Eu sempre digo uma coisa, isso eu já publiquei até no meu Instagram, que tudo que você ouvir, tudo que você vê,
passe pelo crivo da dúvida. Não acredite em tudo que está sendo falado. Passe pelo crivo da dúvida. Volte àquele assunto. Leia sobre aquilo. Busque conhecer um pouco mais, para que você não seja um refém, uma presa fácil na mão de gente que gosta de enganar. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E qual é essa vontade de Deus? Que nós alcancemos as grandezas da glória do reino de Deus através da palavra de Deus. Por que Deus quer que a gente tenha a mente renovada? Porque a gente não caia nas trevas do abismo e no abismo. Por que Deus quer que a gente tenha uma mente renovada, transformada, para experimentarmos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, para nos fazer experimentar o céu? Por que Paulo está dizendo para a igreja de Roma que eles precisam mudar o seu pensamento? Porque uma cabeça que não está aberta para aprender é uma cabeça que é resistente para se encher de conhecimento. Uma cabeça que tem resistência a estudar. Ela é uma cabeça atrofiada que não se permite o crescimento no conhecimento. E eu acredito que você é uma mente que Deus chamou para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos caminhar de mãos dadas? A Bíblia pela Bíblia. Falando de Bíblia. Eu quero ler a Bíblia com você, eu quero responder a sua pergunta, mas falando de Bíblia. Quero deixar aqui o meu agradecimento ao meu diretor de imagens e de vídeo, que é o Daniel Martins. Ele é o diretor aqui da Produtora Estúdio D, esse estúdio que me recebe para fazer esta gravação e outras mais. Me recepcionar aqui com os meus convidados no Falando de Bíblia.